E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finanças Organizadas. Eu sou Oswaldo Santana e hoje eu gostaria de trazer para você um conceito que é muito falado no mundo dos investimentos, que é o efeito bola de neve. Esse efeito bola de neve, ele pode explicar de uma forma um pouco melhor sobre como que funciona os juros compostos. Então eu vou trazer para você aqui dois exemplos de fundos imobiliários para a gente calcular junto como que funciona esse efeito bola de neve, para que você também possa aplicar nos seus investimentos e saber, né, conforme for, qual que é o valor que você precisa ter para conseguir alcançar um número mágico que eu vou te mostrar no final do vídeo. E aí também vale até como um desafio para você, né, de repente botar como uma meta para esse ano de 2022, aproveitar que o ano está começando, para você calcular quanto que você precisaria ter nos seus investimentos e você trabalhar e aportar cada vez mais para você conseguir alcançar esse número. É claro que isso daqui é apenas uma simulação, você não é obrigado, né, a reinvestir os seus dividendos no mesmo ativo, você vai entender um pouco melhor sobre isso ao longo do vídeo. Eu vou aqui simplesmente pegar o dividendo recebido de um único ativo e vou reinvestir nele mesmo. A gente pode fazer uma ilustração imaginando o Monte Everest, por exemplo, né? Lá em cima do Monte Everest tem uma pequena bola de neve, do tamanho de uma bolinha de gude, por exemplo. E aí ela começa a rolar pelo Monte Everest. É claro que lá no início a bolinha vai começar muito pequena, mas conforme ela for descendo durante todo o Monte Everest, ela vai aumentando o seu tamanho. Conforme ela vai girando, mais neve é captada e ela vai aumentando o seu tamanho. A mesma coisa, né, a gente pode fazer essa analogia no mundo dos investimentos. Quando você compra um investimento, uma ação, um fundo imobiliário, uma cota de um fundo imobiliário, no começo vai ser pouca coisa realmente, vai ser R$50, R$100, e aí você vai recebendo os rendimentos e vai aportando cada vez mais, esse número vai crescendo, até que você consiga atingir o número mágico que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como que funciona. Que basicamente é você conseguir comprar uma cota de um fundo imobiliário ou uma ação somente com os rendimentos que você receber. Então vamos supor que você tenha lá um investimento que o preço da cota dele seja R$10, que eu vou te mostrar aqui no exemplo. Se você receber R$10 de rendimentos, você consegue comprar uma nova cota, mesmo se você não aportar nada durante o mês. Então isso vai crescendo ao longo do tempo e no passar do tempo, você vai ver que esses seus investimentos eles vão render cada vez mais os juros para você aplicar e reinvestir na sua carteira. É um efeito muito bacana, ele foi falado, né, pela primeira vez pelo Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo. Com certeza, os seus ensinamentos são muito valiosos para o mercado financeiro e eu vou aqui tentar passar para você um pouco sobre essa teoria e esse efeito bola de neve, como que funciona na prática. E antes da gente começar a fazer esses exemplos, eu preciso falar aqui para você que é claro que isso não é uma recomendação de compra dos ativos que eu vou mostrar aqui para você. Eu selecionei aqui dois ativos de fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários eles pagam mensalmente, então são mais simples um pouco de fazer esse cálculo e demonstrar de uma forma mais didática para você. É claro que isso não é uma recomendação, você precisa estudar melhor os ativos antes de colocar na sua carteira. O primeiro fundo imobiliário que eu gostaria de dar um exemplo para você é um fundo de papel, e ele investe a maior parte do seu patrimônio em CRI, né, que é um título de renda fixa, que é o MXRF. Esse fundo ele tem uma característica de ter uma cota com um preço mais acessível, eu vou mostrar aqui para você, e ele distribui mensalmente os rendimentos que ele consegue acumular durante o mês, ele distribui isso para o cotista. Então o fundo MXRF, eu vou pegar aqui como exemplo o valor baseado na última Datacom dele. O que é Datacom? Datacom é uma data que o fundo, né, as ações, eles estipulam para que todo investidor que tenha as ações, as cotas, até aquela data, possa receber o valor, né, que será distribuído nos próximos rendimentos, nos próximos dividendos. Por exemplo, no caso do MXRF, a Datacom dele foi dia 30 de dezembro, agora de 2021. Então, todo investidor que tivesse cotas, né, que tivesse um dinheiro investido até o dia 30 de dezembro, receberia os próximos rendimentos que ele distribuiu. No caso, ele está distribuindo exatamente hoje, né, eu estou gravando esse vídeo numa sexta-feira, dia 14 de janeiro. Hoje ele já pagou esses rendimentos.
para quem tinha cotas desse fundo imobiliário antes do dia 30 de dezembro. O que isso significa? Vamos supor que você comprou algumas cotas no dia 20 de dezembro. Você está dentro dessa distribuição. Se você já comprou no início de janeiro, por exemplo, depois do dia 30, você não tem direito de receber esse rendimento de janeiro, mas você vai receber os próximos que ele vai distribuir. É claro que cada empresa define a sua Datacom, isso é divulgado junto com avisos acionistas, né, que avisa quando que vai pagar, tem todas essas informações descritas. Então essa é a primeira informação que você tem que ter. Qual que é a Datacom dos seus investimentos para você saber se você tem direito ou não. No caso do MXRF, foi no dia 30 de dezembro. Para usar o exemplo, eu vou pegar o preço da cota desse dia. Se você acessar o site da Status Invest, você pode filtrar e tem essa informação. Então eu peguei aqui, no dia 30 do 12, essa cota fechou com um preço de 10,08. Então no dia 30, o preço de fechamento dessa cota do MXRF foi 10,08. Esse valor que eu usei para fazer a base de cálculo. E no dia 14, né, hoje que eu falei para você que ele está pagando os rendimentos, ele está pagando 9 centavos por cada cota que o investidor tem. Ou seja, se você tem uma cota do MXRF, você vai receber 9 centavos. Se você tem 10 cotas, você vai receber 90 centavos. E assim sucessivamente. Como que você faz essa conta para achar esse número mágico, né? Digamos assim. Você vai pegar o preço da cota, que no caso aqui do nosso exemplo é 10,08, que é o preço do dia 30 de dezembro, e você vai dividir pelo quanto que ele está pagando de rendimento. Então, no nosso caso, vai ser 10,08 dividido por 0,09, que aí no nosso caso, isso vai dar um resultado de 112 cotas. Ou seja, se você tivesse 112 cotas nesse dia, né, até o dia 30 de dezembro, você receberia hoje, no caso, data de pagamento do fundo, exatamente 10,08 de rendimentos. Ou seja, é o mesmo preço da cota, basicamente, do fundo. Se você for olhar aqui, o preço de cota hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, está R$ 9,98. Então está um pouco abaixo, sobraria até alguns centavos. Ou seja, você iria conseguir atingir esse efeito bola de neve com os seus investimentos. Se você, por exemplo, tem um mês que você não aplicou nada, que você passou um mês mais apertado e não conseguiu investir, você poderia pegar esse rendimento recebido e investir no próprio fundo, por exemplo. E aí você não teria 112 cotas mais, você teria 113. E aí no mês seguinte você receberia mais dividendos e poderia comprar novas cotas. E aí cada mês você ia aumentando devagarinho uma cota no seu patrimônio. Você teria 114, 115, 116, e aí de repente você faz um aporte, aumenta cada vez mais essa cota, e aí você vai aumentando cada vez mais a sua bola de neve. É justamente por isso que é chamado efeito bola de neve, que você vai aumentando ao longo do tempo esse tamanho dos seus investimentos, isso vai gerando novos rendimentos, novos lucros cada vez maiores, e você vai poder chegar em um dia que você vai conseguir comprar novas cotas e ações somente com os rendimentos que você recebe. O segundo exemplo que eu gostaria de trazer para você é o fundo imobiliário KNRI, que é um fundo híbrido, ou seja, ele tem diferentes tipos de investimentos. Nesse caso aqui do fundo KNRI, ele tem alguns galpões logísticos e algumas lajes corporativas. Então ele é um fundo de tijolo que tem os seus rendimentos vindo especificamente dos aluguéis que ele recebe dos seus clientes, dos seus inquilinos, né? Então ele distribui parte desse lucro, né, a maior parte desses rendimentos para os seus cotistas e também é negociado, né, na Bolsa de Valores. Eu vou mostrar para você. O fundo KNRI, ele tem a Datacom também no dia 30 de dezembro. Na verdade, a maioria dos fundos imobiliários eles possuem como Datacom o último dia do mês. E aí quem tem cotas até esse dia já recebe no mês que vem, né, no próximo mês. Então o KNRI, no dia 30 de dezembro, ele era negociado a R$ 141,89. Foi o preço de fechamento dele no dia 30 de dezembro. Para a gente encontrar o número mágico, a gente precisa pegar esse R$ 141,89 e dividir pelo valor do rendimento que ele vai pagar esse mês. E por coincidência, ele também está pagando esses seus rendimentos no dia de hoje, dia que eu estou gravando o vídeo, dia 14 de janeiro, ele está pagando 88 centavos por cota. Ou seja, se você tivesse uma cota, você receberia 88 centavos.
Se você tivesse 10, receberia 8,80 e assim sucessivamente. Então, se a gente pegar esse 141,89 e dividir por 0,88, a gente chega ao número de 162 cotas. Essa é a quantidade de cotas que você teria que ter na sua carteira para você conseguir receber um rendimento e comprar o mesmo fundo imobiliário somente com os seus rendimentos, sem aportar nada. Esse seria o número mágico, né, desse fundo imobiliário, se fosse o caso da sua carteira. Essas 162 cotas, se você multiplicar pelo preço, né, da cota de R$ 141,89, a gente consegue chegar no valor de R$ 22.986,18. Então esse é o valor que você teria que ter desembolsado, né, para ter essa quantidade de cotas. É claro que para algumas pessoas conseguem aportar, né, esse valor todo, para outras, né, assim como eu, a gente vai aportando devagar aos poucos e um dia a gente chega lá. Esse justamente é o processo. Agora no início pode ser difícil, mas no longo prazo a gente vai conseguindo caminhar e obter, né, esses resultados ao longo prazo. E aí você, com essas cotas, você receberia R$ 142,56 de rendimentos, hoje estariam caindo na sua conta. E a título, né, de curiosidade, se a gente for ver o preço da cota no dia de hoje, ela estaria até abaixo desse valor de 142. A cota dela está hoje a 135,83. Então você conseguiria comprar uma nova cota e ainda sobraria aí um pouco de dinheiro para você deixar ali acumulando e comprar outros ativos, reinvestir os seus dividendos. Então eu espero que com esses dois exemplos eu tenha conseguido explicar para você como que funciona o efeito bola de neve na prática, né? Para que você entenda e faça isso com os seus investimentos também. É claro que a melhor estratégia de investimento é ter o pensamento de longo prazo e a diversificação do seu patrimônio. Foi como eu disse, esse é só um exemplo para que você veja na prática como que funciona e possa ir diversificando o seu patrimônio e um dia chegar, né, a esse nível de ter esse número mágico na sua carteira e conseguir, mesmo sem novos aportes, já reinvestir e comprar novas cotas. Lembre-se, o longo prazo é que realmente acontece os melhores resultados. No curto prazo você pode ter um ou outro, você pode buscar alternativas, mas o resultado de fato que acontece é no longo prazo. E o efeito bola de neve é inevitável. Você vai juntando cada vez mais rendimentos, vai reinvestindo em ativos, comprando mais, e assim a bola de neve dos seus investimentos vai crescendo cada vez mais. É isso que eu desejo para você. Agradeço muito a você ter assistido esse vídeo e até a próxima, pessoal. Um grande abraço.